Oi, então, aqui no caso eu lerei dessa vez 2 artigos. Isso sendo porque os 2 artigos eles tratam sobre o mesmo tema, que no caso é, de certa forma, a relação de amor e ódio dos Estados Unidos para com países do Oriente Médio. Os 2 textos eles foram escritos pelo mesmo autor, o Chad Nelson. Os dois textos também foram traduzidos pela mesma pessoa, o Eric Vasconcelos. E os 2 artigos também foram produzidos para Center for Stateless Society, C4SS. Eles já estão meio antigos, porque eles foram escritos lá em 2015, mas os problemas que eles ressaltam ainda são problemas em alta e são problemas que têm sim que serem discutidos e que, as pessoas não dão tanta atenção muitas vezes. Então começar aqui lendo o primeiro artigo, de nome Ela e Israel, hora de acabar com o relacionamento especial, ou Estados Unidos e Israel, tanto faz. Também deixar aqui claro antes de começar a ler, que também vou deixar aqui na descrição a marcação dos horários, entendeu? Para quem quiser já começar lendo o segundo artigo, ou o primeiro, tanto faz, vai estar aí a marcação de cada artigo. Agora, começando a ler esse primeiro artigo, Estados Unidos e Israel, hora de acabar com o relacionamento especial. Como esperado, as reações ao discurso no Congresso americano do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu foi recebido com as conhecidas divisões partidárias, tanto nos Estados Unidos quanto em Israel. Aqueles que já são suscetíveis à retórica pró-guerra de Netanyahu ouviram um argumento irrefutável contra qualquer acordo nuclear com o Irã. Aqueles já familiares com a rotina alarmista de Netanyahu não foram persuadidos. Em Israel, os números eleitorais de Netanyahu permaneceram estáticos após o discurso. Enquanto nos Estados Unidos, os grupos neoconservadores bipartidários em Washington e a mídia alegaram inveja de liderança do israelense. No caso, inveja da liderança foi uma citação direta da Elizabeth Hasselbeck, republicana que trabalha na Fox News, usando o discurso como ferramenta para atacar o supostamente fraco Barack Obama. A maior parte dos americanos mentalmente sãos sabia do que se tratava a turnê americana de Netanyahu, antes mesmo que ele chegasse. Mais guerra. É por isso que, em sua maioria, eles se opunham a ela. Os americanos não precisam de Netanyahu em Washington para explicar sua posição. Eles já a conhecem, porque eles já têm trombeteado o mesmo refrão há décadas. Os americanos também têm seus próprios Netanyahus espalhados pelo Congresso. Um grupo significativo de sionistas que adota a ideologia assassina de Netanyahu integralmente. É uma ideologia que vê a diplomacia como último recurso e é bem financiada pelo Comitê Americano-Israelense de Assuntos Públicos, AIPAC. A máquina de propaganda de guerra israelense que opera em Washington. Só é necessário olhar seu trabalho para saber o que querem os belicistas israelenses. Embora mais discussão e novas informações sejam necessárias, em geral, antes de qualquer guerra, o discurso de Netanyahu não nos disse nada. Seus anfitriões no Congresso usarão seu discurso para dar suporte à continuação do estado de guerra americano, que é mantido em funcionamento tanto pelos israelenses quanto pelos americanos. Sim, a política externa dos israelenses é vista em todo o mundo como uma extensão da política dos Estados Unidos, e com bons motivos. Os impostos roubados dos americanos financiam Israel em vários bilhões de dólares anualmente, mesmo sendo um país pequeno. Israel está armado até os dentes e é simultaneamente capaz de controlar toda a população árabe palestina. É isso que o auxílio externo, pago pelos americanos e gasto por Washington, faz. A crescente desconexão entre o apoio irrestrito a Israel e a discordância do público americano a esse apoio é bem explicada em No Treason, Number 6, de Lyson Spooner, onde ele diz que o Congresso é formado por, entre aspas, pretensos agentes do povo que não são agentes de ninguém. Citação dele. Porque se os membros do Congresso realmente agissem como nossos agentes, nós seríamos responsáveis por todas as ações tomadas dentro dos limites do poder delegados ao Congresso. O fato de que os eleitores não são responsabilizados legalmente pelas ações de seus representantes no Congresso diz muito sobre o que significa essa agência. Quando aplicamos a análise de Spooner ao relacionamento especial dos Estados Unidos com Israel,
Vemos a máquina de guerra desses governos como uma classe só, entidades separadas de suas populações, que buscam ganhar poder e dinheiro para seus próprios objetivos. Todas as grandes instituições burocráticas, governos ou corporações existem puramente em benefício daqueles que estão dentro dessas instituições. Quanto mais cedo passarmos a vê-las dessa forma, maior será a probabilidade de diminuirmos seus números de vítimas. Aqui agora o segundo artigo, nomeado Declarar Paz e Conversar com o Estado Islâmico. O candidato à presidência dos Estados Unidos, Lincoln Chafee, está ganhando notoriedade por suas estranhas propostas para a política externa, tendo divulgado um audacioso plano de declaração de paz, entre aspas. O plano é audacioso somente porque é tão raro com um candidato à presidência americana fazer da paz incondicional um dos pilares de sua política externa. Na rádio pública do estado de Rhode Island, na última semana, um político local afirmou que o desejo de Chafee de declarar paz soa bonito, mas é de se pensar por quanto tempo poderemos manter essa posição. Ou seja, a guerra é inescapável para quem quer que seja eleito presidente. É aterrorizante que essa posição tenha se tornado padrão nos Estados Unidos. Chafee chegou ao ponto de afirmar que procuraria devolver as liberdades civis aos americanos, proibiria os drones, traria Edward Snowden para casa e acabaria com a pena de morte. Sim, isso também é parte da paz. Contudo, a plataforma de Chafee foi um passo além do que deveria, quando afirmou que consideraria conversar com o Estado Islâmico, ISIS. Esta ideia supostamente prova a suspeita de todos de que Chafee tem alguns parafusos a menos. Se conversar com o ISIS é uma ideia maluca, podem me jogar no hospício. A sugestão de Chafee de que ele tentaria uma aproximação, entre aspas, deve dar aos americanos a esperança de que ao menos um político, em algum lugar, não está tentando se tornar o próximo assassino em chefe. Ao invés de continuar cegamente a fracassada guerra ao terror de seus antecessores, Chafee colocaria a diplomacia novamente em primeiro plano na política americana. Se o slogan de Chafee, declarar paz, parece intolerável à classe política, o desenvolvimento dessa política, isto é, negociar com o ISIS, é um completo tabu. O ISIS é simplesmente sinistro demais para se escutar. Não são capazes de qualquer tipo de racionalidade. Infelizmente, esta atitude é adotada pela grande maioria dos americanos. É difícil entender o que é tão assustador em uma mentalidade de conversar primeiro e atirar depois. Teriam os diplomatas governamentais se tornado tão inefetivos que uma conversa com os inimigos antes do bombardeio está simplesmente fora de questão? Eu, pelo menos, adoraria escutar o que o ISIS ou qualquer um de nossos, entre aspas, outros pretensiosos inimigos tem a dizer por si mesmos. Estou interessado em seus motivos. Não estou satisfeito com as explicações de segunda mão oferecidas pelo governo dos Estados Unidos. A última vez que os americanos permitiram que seu governo explicasse a eles o modus operandi de um povo estrangeiro, nós aprendemos que Saddam Hussein estava determinado a usar suas armas de destruição, em massa, e que a Al-Qaeda odeia os americanos, por conta das liberdades de que desfrutam. Não imagino que os motivos do ISIS sejam benevolentes, mas eu gostaria de saber de qualquer maneira o quanto sua existência se deve à política externa dos Estados Unidos. A Al-Qaeda já afirmou categoricamente que a intervenção militar americana no mundo árabe foi um dos motivos primários que levaram aos ataques do 11 de setembro. Claro, isso jamais foi explicado para os americanos por qualquer pessoa que estivesse no poder. Nem jamais será. Isso coloca o imperialismo americano em evidência. E se o ISIS também for parcialmente uma criatura da política externa americana? Talvez nunca tenhamos boas respostas. O governo reconhece que, quando o público sabe demais sobre suas atividades, elas geralmente não são apoiadas. Note a rapidez com que a opinião pública se voltou contra a vigilância em massa pelo Estado, quando Edward Snowden expôs seus detalhes sórdidos. A diplomacia a todo custo é a chave para acabar com a guerra ao terror. Não porque desejamos que o governo fale por nós, ou que age em nosso nome. Pelo contrário, nada que o governo tenha feito pode nos dar qualquer confiança de que ele tenha capacidade para tanto.
Na verdade, a diplomacia é necessária na condução da guerra ao terror, porque ela permite que os americanos escutem os inimigos de seu Estado. Nós podemos até perceber que eles não são tão irracionais ou assustadores como o Estado os retrata. A máquina de guerra estatal não pode funcionar eficientemente quando sua propaganda é desacreditada. Poder tomar decisões informadas não é pedir muito. Então, esses dois foram os artigos. Espero que vocês tenham gostado. Os dois foram lidos também por mim, Renan. E é isso. Até mais.